bem-vindas ao podcast Mulheres Avivadas. Estamos muito felizes que hoje estamos no nosso segundo episódio. E eu sou a pastora Geisibel Oliveira. Estamos há 8 anos, cuidando da rede de Mulheres Avivadas. E estamos hoje para responder algumas perguntas, que abrimos ali no Insta, abrimos para as meninas nos mandar, os desafios da liderança, como eu tenho enfrentado tudo isso. E eu convidei com muito carinho, minha amiga, a Ovelha, e uma mulher avivada para estar aqui comandando esse bate-papo que eu creio que vai ser muito agradável e produtivo. E está comigo a Bruna. Dá um oizinho, Bruna. Amém. Paz, Mulheres Avivadas. Então, como a pastora já me apresentou, eu sou a Bruna. Eu tô há um pouco mais de 4 anos aqui no ministério, pastora? Amém. E para mim é um privilégio hoje estar aqui te entrevistando. Amém. Eu creio que nós teremos um tempo precioso na presença do Senhor e vai, sem dúvida nenhuma, ser edificante aí para as vidas de todas as mulheres. Amém. Eu creio nisso, nesse tempo precioso e que eu possa, de alguma forma, contribuir, por tudo aquilo que já vivi. Hoje tenho 43 anos, estou liderando 8 anos, pastoreando 8 anos, cuidando do projeto, a missão Mulheres Avivadas há 8 anos, mas a gente tem uma caminhada com Cristo, para a glória do Senhor. Eu nasci num lar cristão, então me criei, nesse ambiente amando Jesus, tendo Jesus sempre como meu melhor amigo. Então, é uma caminhada, Sim. E hoje aqui eu quero poder derramar um pouquinho daquilo que vivo para influenciar outras a viverem, outras mulheres a ter uma vida de intimidade com o Senhor e também cumprir o seu chamado, eu acho que é isso que é a minha missão, ativar nas mulheres exatamente isso, elas entenderem que há um propósito de vida para cada um de nós, individual, único, e que devemos sim buscar saber a razão do nosso propósito, porque estamos aqui e cumprir nosso chamado, O Senhor colocou sobre nós algo para fazer e é a alegria de fazer isso, não tem palavras, de cumprir isso. Com certeza. E estamos no ano de transbordar, Então, com certeza, este momento é um momento onde você transbordará na vida de toda mulher que estará conosco nesse podcast. E já que tu falou em chamado, eu já quero começar te perguntando como que foi o início do teu chamado? Como tudo começou? Quando tu teve, assim, aquela certeza, eu vou liderar mulheres, eu vou pastorear. Como eu tive uma infância que eu aprendi, com meu pai, com minha mãe, a amar Jesus, eu tive uma facilidade de conversar com Jesus e acreditar que ele conversava comigo, sabe? Então, eu tinha muito essa comunhão, essa conexão. E eu fui crescendo no ambiente igreja, pertencendo à igreja, não só frequentando, porque tem uma diferença de tu frequentar, tu vai e volta, mas o pertencer à igreja é fazer parte da história da igreja. Então, eu me criei com meus pais pertencendo à igreja, cooperando, sendo voluntários na obra, fazendo a obra crescer, Então, eu me criei ali naquele ambiente de escola bíblica dominical, então aprendi, aprendendo a palavra, cantando com meu pai também, em muitos lugares, muitas igrejas. Então, sempre tinha uma chama viva, sabe? Uma certeza, assim, que o que eu queria era ser de Jesus. A verdade era essa. Sabe, a minha ambição era casar com um homem que amasse a palavra do Senhor e construir uma família, ter filhos e viver para o Senhor. E eu queria casar com um missionário, eu queria casar com um pastor, eu queria, sabe? Era uma coisa assim, desde menina dentro de mim. Eu não posso te estabelecer, assim, o tempo que aquilo brotou, porque era desde sempre uma chama, sabe? Por amar Jesus e querer que as pessoas também amassem Jesus. Claro que passei por um momento, eu era muito tímida, não tinha essa capacidade que o Espírito Santo vai nos dando, de falar de Jesus, porque ele vai nos capacitando. Mas então eu fui uma jovem temente ao Senhor e foi acontecendo, liderando crianças, liderando jovens, liderando várias coisas dentro da igreja, mas sempre naquela missão de colocar uma paixão por Jesus Cristo e pelo Evangelho, Amém.
Tu comentou ali sobre timidez. Uhum. Como que tu venceu essa timidez? Como que você consegue hoje, tendo o ministério que você tem atualmente, vencer a timidez que você disse que tinha? É, é amar Jesus sobre todas as coisas, né? Porque quando tu ama Jesus, tu dá algo que custa pra ele. E por isso que eu digo, se você tem medo, vai com medo mesmo, porque tu tá dizendo, Senhor, eu te amo mais do que o meu medo. Sabe? É algo que está acima daquilo que quer me limitar. Eu sempre penso assim, às vezes eu tenho medo, né, de subir ali no altar, entregar uma palavra. Confesso que muitas vezes vem ainda esse temor. Eu sei que é um temor também de uma responsabilidade, né, de levar algo que vem do céu, né, e não algo da minha mente. Uhum. Mas vem esse temor, mas eu digo, Senhor, eu estou aqui rompendo para te dizer, eu te amo mais do que esse medo, sabe? Então, por amor a Ele. Sempre por amor a Ele. Por amá-lo, eu quero viver uma vida de obediência. Então, eu não permito que as minhas limitações, que tenho muitas, mas faço tudo que faço com limitações, mas por amor a Ele e obediência, né? Estamos aqui nesse podcast em obediência, você rompendo, Sim. eu rompendo, né? Dizermos, estamos apta. Não, nós não nos qualificamos para isso. É. Na verdade, nós estamos aqui acompanhado do nosso amigo Espírito Santo, não é verdade? Que Sim, convidamos ele para estar aqui, para ele dirigir isso aqui que é novo para nós. Estamos caminhando num caminho novo. é verdade. Sem ele a gente não conseguiria, né? Não, mas eu acho que com ele vem essa ousadia, sabe? E com ele sempre vai haver novo. Porque tu mergulha num lugar, mas daqui a pouco ele te convida, né? Lá como Ezequiel, vem mais 500 metros. Tem um lugar mais profundo para você, vem mais 500 metros. Mas a escolha é sua, né? Então eu escolhi em Cristo Jesus não dar desculpas. Porque eu vejo uma geração de mulheres que ainda dão desculpas, né? Eu Uhum. não tenho condições, permitem que o inimigo coloque isso como bloqueios, né? Para elas não viverem com excelência aquilo que Deus tem para sua vida. Mas não deixe isso te paralisar de forma alguma. Amém, amém. E falando um pouco mais sobre vencer esse medo, porque medo eu acredito que todas as pessoas têm, mas isso vem muito também da mulher, né? Vem Exatamente. muito da mulher. E como que foi isso de começar a, de fato, ministrar para mulheres? Onde surgiu, assim, que você pensa, poxa, na minha caminhada, nesse momento, meu coração ardeu por mulheres? Porque você disse que tu passou por várias Sim. faixas etárias, né, pastora? Onde que surgiu, assim, o amor e essa chama acesa que você tem por mulheres? Na verdade, Mulheres Avivadas mesmo nasceu depois de eu me tornar pastora, né? Da igreja. É, eu vi uma necessidade de nós termos um trabalho, né, de cura, de libertação, de salvação para mulheres. Então aí nasceu essa chama. E eu creio que foi uma estratégia do Espírito Santo, porque a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. E a das primeiras coisas que nós começamos aqui no nosso ministério foi com o culto de mulheres, sabe? Uhum. Todo mês ali fazendo esse chamado. E é uma mulher que veio no culto de mulheres, ela começou a se posicionar e trazer o marido e trazer a família. E eu creio que também foi um método, assim, uma metodologia que o Senhor nos deu naquele momento porque a gente começou o Ministério Profético Aviva com 15 pessoas, né? Há 8 anos atrás. Sim. Então, a gente teve que ter estratégias do céu. Então, ali nasceu, sabe? O Senhor disse, filha, tu agora vai pastorear. E eu vou te confiar mulheres. Então, tu precisa de estratégias. Então, eu comecei a orar e despedir ao Senhor as estratégias e esse amor, né? Amor em liderar ovelhas e amor em cuidar de mulheres, que Uhum. a gente sabe que é complexa, porque eu sou uma mulher, né? Então, Mulheres Avivadas mesmos, foi quando eu comecei a pastorear o Ministério Profético Aviva, né? Que nasceu essa missão, né? Que o Senhor me deu. Agora tu tem mulheres, tu tem ovelhas mulheres, e eu confiei a ti. E eu Amém. quero que tu cuide delas, né? Ovelha é para ser cuidada, né? Sim. Ovelha tem que ser pastoreada, e a ovelha ela tem que ser limpa, né? Ela vem sujinha,
né? E ela tem que ser instruída, e é o pastor que faz isso, né? Claro, eu sou o pastor, que é Cristo, mas ele me deu essa orientação, e estou com temor, né, e zelo, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Com certeza. E nós que estamos aqui, a gente pode dizer que fazendo com muita excelência. É só a gente olhar o antes e o depois das mulheres hoje aqui dessa casa, né? Sim, Como nós chegamos neste ministério, como nós estamos hoje após um tempo. Então, com certeza, Mulheres Avivadas vêm dos céus, vêm do Senhor. E eu já queria te perguntar, como que é lidar com essas mulheres? Você mesma comentou, né, que mulheres são difíceis de lidar muitas vezes. Como é sim, pastorear, mulheres? Você nessa trama, assim, de sentimentos, de emoções, porque mulheres muitas vezes mistura, né, o espiritual com o emocional, como sim. que é isso? É desafiante, né? Hoje eu vejo assim que eu tenho uma estrutura maior, né? Mas veio com o tempo, veio com o cuidar de mulheres, veio no conhecimento de temperamentos, que eu acho que isso é muito necessário para quem cuida de pessoas, eu entender qual é o teu temperamento, saber como tu se expressa, respeitar o teu jeito, né? Porque tu não emparelha todo mundo do mesmo jeito, não é assim que se trabalha com mulher, cada um tem seu jeito, né, de se expressar, então há um desafio, eu creio também, que muito já orei, sabe? No início eu orava muito, eu dizia, Senhor, eu não entendo porque mulheres se comparam. Senhor, eu não entendo porque mulheres querem competir. Senhor, nós somos um reino. Senhor, nós somos a igreja de Cristo. Eu não sei porque elas têm ciúmes ou porque vem essa inveja, né? E o Espírito Santo foi dizendo, né? Leia a palavra, tu vai ver lá, que lá no início eu disse, né? Para Eva, porém, inimizade entre ti, né? Ali o nosso inimigo, o inimigo da mulher é Satanás. E querendo ou não, eu acredito que por ela ter entrado o pecado no mundo, ela deu, né, essa legalidade, essa inimizade veio, eu acho que é forte contra a mulher, tu pode ver, é uma luta das nossas emoções, é uma luta contra o nosso eu, é uma luta para ter a nossa emoção rendida ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos dirija, e não eu porque eu estou com raiva da fulana, não eu porque a fulana me fez isso, né, então, o grande desafio que eu vejo da liderança é unir todas. Unir todas numa visão, unir todas num amor, que sejamos um exército, sabe? E sempre foi essa minha missão, é uni-las, sabendo que cada um tem seu jeito, cada um tem seu chamado, cada um tem sua função, é singular, é única, né? Não querendo formatar ninguém, não querendo que a gente seja igual umas às outras, bem pelo contrário, que uma complemente a outra naquilo que tem, e a gente caminhe todas juntas, levando Jesus Cristo a mais alguém, tanto que o nosso lema é vamos resgatar mais um. É verdade. Isso é uma coisa que o Espírito Santo sempre disse para mim, essa é a tua bandeira, vamos resgatar mais uma? Vamos resgatar mais uma? E uma das coisas que ele sempre me disse também é perder o capeta, que é uma das expressões que eu muito usei ao longo do meu ministério, Sim. sabe? Quando eu levanto cada mulher, é como se eu gritasse mesmo, perdeu o capeta. Ela era escrava, ela era cativa, ela estava grudada nas suas dores, nas suas misérias, nos seus traumas, no pecado, e agora ela está se levantando. Ela está se construindo, ela está se transformando. Pode ser lento, glória a Deus, mas a gente celebra, né? Cada avanço, né? E é um desafio, sim, com certeza. Mas entender a ovelha, isso é maravilhoso, né? Porque eu não vou exigir dela a perfeição, porque eu sei que ela é limitada naquela área, eu sei que ela é mais nervosa, eu já sei que ela tá bem calminha. É conhecer as pessoas, né? Sim, E não exigir que elas sejam o que elas não vão ser. é verdade. Não é. Cada uma é única, né? Exatamente. Como eu vou querer que tu seja falante se tu é mais retraída. Claro que o Espírito Santo vem ativando coisas em nós, mas muita coisa o Senhor não quer mudar em É. nós. Não Muita quer. coisa é personalidade mesmo, né? Exato. Com E o certeza. Senhor chamou a pessoa com aquele propósito. Eu me lembro que assim, quando eu casei com meu marido, eu orava pro meu marido mudar, né?
Eu entrava no quarto e dizia, Senhor, mudo lindo, mudo lindo. Eu querendo, né, a mulher, né? Quero sabe, do meu jeito. Quero do meu jeito. E o Espírito Santo exatamente falou isso, filha, tu está pedindo algo que eu fiz ele assim. E tu está pedindo para moldar o teu jeito. Eu não errei quando eu fiz ele com exatamente isso que tu tá pedindo para que ele mude, sabe? É entender. E eu garanto que o que falta em você tem nele. E Exatamente. vice-versa, né? Um E completa o o outro. casamento é exatamente isso, é um completo outro, né? A gente não compete entre nós, porque o que me falta, o lindo tem, né? E se tu não entender caminhar nessa unidade, uma só carne, tu não vence, né? Os desafios diários que temos que vencer. É verdade. E vamos falar de Bíblia um pouquinho. Deixa eu entender, tem alguma mulher na Bíblia que tu te identifica, que tu te inspira e por quê? Tem uma mulher na Bíblia que eu me identifico, é Maria. Maria não mãe de Jesus, mas Maria, a mana de Marta e Lázaro. Por ter uma vida aos pés do Senhor. Quando eu comecei meu chamado de pregar, eu não queria pregar. Eu não tinha muito conhecimento teológico, eu não tinha habilidade com as palavras, eu vim de uma igreja que é mais os meninos, né? Então eu fui rompendo coisas no altar, assim, que parecia que eram julgamentos. Ali tinha alguém com a Bíblia, vendo se era... Parecia que estava confirmando se era certo, alguém tentando me corrigir, assim. Então, eu tive muitas dificuldades para romper isso dentro de mim. Não era tão menina, eu já tinha 30 anos. Mas eu nunca tinha pregado a palavra, né? Numa igreja, diante ali num altar com vários homens, e tu menina. Pra mim, eu era uma menina, né? Eu não tinha a estrutura de hoje. E um dia eu disse pro Senhor, eu tô fazendo isso porque eu te amo. É só porque eu te amo, não é por eles. Eu disse assim pro Senhor, não é por eles nada, é por você. E por isso que eu me identifico com Maria, sabe? Porque a Maria é a mesma aquela que quebra o vaso de alabastro aos pés do Senhor. Eles ficam indignados que ela deu para ele tudo o que custava, né? Custava 300 denários, um ano de trabalho. Ali Judas fala, por que ela não vendeu e deu aos pobres? E o Senhor disse, não, ela fez uma boa ação para comigo. E quando uma vez eu estava estudando os sermões de Spurgeon, tinha um sermão exatamente que era essa entrega de Maria, e ele falava, tudo que ela fez foi para Jesus. E aquilo ali veio como uma flecha dentro de mim. Tu está fazendo para mim, amém? Tudo que tu está fazendo é para mim. Então, quando eu olho para Maria, eu sei ela quis agradar Jesus. Eu conheço que os outros que estão olhando, eu sou Maria, entendeu? Eu sou Maria. Eu não tô nem com isso se tu tá me julgando minhas palavras, não tô nem com isso se tu tá julgando que eu tô exagerada, aquele altar, fazendo coisa extravagante, não tô nem com isso. Eu tô nem aí pra ti. Eu sou uma Maria que pego tudo que eu tenho e eu vou louca, e eu vou me entregar. Não vai sobrar nada de mim que eu vou entregar meu tudo. E eu tô nem aí pra opinião alheia. Então, por isso que eu me identifico com ela. Por uma coragem que ela teve. De uma mulher fazer o que ela fez, né? Pegar seus cabelos, estar ali enxugando os pés do Senhor. Sem palavras, ela não precisou de palavras para romper aquilo. Mas para escolher estar aos pés do amado dela. Sim. E esse é o meu estilo de vida, tá? Claro, tem várias mulheres relevantes na Bíblia. Amém. Glória a Deus. Mas o meu estilo de vida é esse. Aos pés de Jesus. Amém. Não querendo impressionar ninguém. Não. Simplesmente fazendo o que ele te chamou para fazer. Exatamente. Isso é um lugar libertador. Que queria que todos habitassem nesse lugar. Sabe? Porque ele é libertador. Porque é assim, Bruna. Se eu errar, ele não vai me julgar. Sabe? Se eu falar uma palavra errada no meu sermão, ele não vai me julgar. Se eu falei uma informação errada bíblica, ele não vai me julgar. Ele entende que ali eu tô dando o meu tudo. Sabe? Ele é bom. E ele conhece nosso coração. As pessoas são cruéis. Sim. Tu pode ter pregado um sermão excelente, digamos, aos teus olhos, não errado uma vírgula, e mesmo assim elas encontrarão defeitos em ti.
Entende? Mas Deus não, ele é aquele que por mais que tu, aos teus olhos, tu não teve um sucesso, né? Porque às vezes a gente mede, né, o sucesso, pelo que estão, aleluia, Pelo ou público. pelo público que veio à frente. A gente vê, não, eu me desliguei disso. Eu disse, Senhor, o que eu tenho de precioso eu tô entregando, e é sem reservas. Se uns acham que é pouco, se uns acham que é muito, se uns acham que é exagerado, mas eu tô dando tudo. E recebo o meu tudo. Então, é isso, sabe? Eu acho que o segredo de cada um que vive para o Senhor, fazendo o que faz. Claro que a gente tem que buscar conhecer a palavra, né? Eu que ministro e busco conhecimento sempre, sempre. É uma coisa que é contínua e sempre, até Cristo voltar. Ir atrás de conteúdo, ir atrás de estudo da Bíblia, sempre, sempre. Tu tem que ir atrás de conhecimento, né? Mas entender que a comunhão e a intimidade com Ele, por isso que eu gosto de Maria, né? E é Maria escolheu interessante que ali. quando a gente acessa esse lugar de olhar somente para ele, eh, toda a parte de competição termina, toda a parte de Exato. inveja termina, Termina. termina tudo porque o Tudo. teu chamado, o teu propósito está conectado com o Senhor. Exato. E a outra também vai se conectar e vai cumprir o que é para ela fazer, porque cada um tem Exato. um lugar, né? Exato. E no reino é assim. Cada uma de nós é vital. Um dia eu não estarei aqui. Quem vai estar aqui? Sabe? Esse lugar não é meu. Não tem lugar. Sabe? É na mesa do Senhor, como tu disse, tem lugar para todos. Né? E o ruim eu vejo quando tem uma geração de pessoas que quer aquilo, é o meu ministério. Eu sempre falei, eu estou vivendo 8 anos, eu nunca falei do meu ministério. Eu sou uma pregadora. Não, eu falo de mulheres avivadas. Eu falo, eu levanto mulheres, e tu me conhece, tu sabe. Sim. Sabe como tu chegou aqui, sabe? Então, sabe que a minha missão é arrancar de dentro de ti tudo aquilo que o Senhor colocou. E essa era a missão de Jesus, tá? O meu modelo é a liderança de Jesus. Eu olho, líder é Jesus, tá? É escolher 12 caras improváveis, limitados, e conseguir extrair deles aquilo que nem mesmo eles sabiam que carregavam. Gente comum, gente normal, mas ele viu o potencial, sabe? Conseguiu arrancar de cada um, tanto que quando ele voltou ao Pai, subiu ao céu, a grande comissão foi concluída. Eles seguiram propagando o reino. Eles levaram o evangelho. Então, ele executou com excelência isso. Ele conseguiu. E eu vejo que o líder é isso. O dia que eu não estou aqui, o dia que eu não estar aqui, ou nos ambientes, mas eu não preciso estar. Vai estar lá uma mulher avivada. Vai estar lá alguém que despertou para viver para Cristo. Vai estar lá alguém que vai trazer vida àquele lugar. Né? E é isso que a gente tem que fazer. Essa é a motivação do meu coração, né? Amém. Amém, que lindo. Uhum. E vamos falar um pouquinho da tua vida pessoal agora? Aham. Porque eu vou te dizer assim, as mulheres, elas nos inundaram de perguntas sobre a tua vida pessoal, dentro da tua casa. Sim. As mulheres, elas querem entender como que você concilia ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, ser amiga, ser pastora, porque a gente olha ao redor, nós que estamos perto, e a gente entende que tu faz tudo com excelência. Faço. Como que dá pra fazer tudo com excelência fazendo tantas coisas ao mesmo tempo? Eu sempre procuro dar meu tudo, né? Tu nunca vai receber de mim uma porção. Porque quando eu não estou bem, eu vou pro quarto e digo, Senhor, eu preciso desse renovo para dar, né? Eu sempre, como eu falei no início, eu sempre quis casar, né? Sim. Então, minha prioridade é meu marido, né? Eu amo Jesus e Jesus sobre todas as coisas. Mas o ministério pastoral vem bem depois, né? O cuidar de mulheres vem depois. Eu amo meu marido, ele é prioridade na minha vida, eu vou cuidar dele. Eu vou ficar com ele o tempo que eu posso. A gente tem dentro da nossa agenda da semana o dia que fica eu e ele, o dia que a gente sai com as crianças. Então, a gente tem isso, não muda. Não muda. Não tem mudar. Mas o fulano precisa. Não, esse dia é nosso. Então, isso não vai mudar. Porque eu entendo que eu preciso estar saudável, né? Com meu marido, com a minha casa, para dar conta das outras coisas. Então,
Administrar o tempo, eu acho que tu tem que ter muita sabedoria, né? Horário para acordar, administrar o tempo, as funções, ter uma agenda, isso para mim dá conta, é verdade. Eu tenho que dar conta, né, de cuidar do lindo, tem que ser uma boa esposa, tem que ser uma boa namorada, tem que cuidar dos meus filhos. Eu tenho um filho pequeno de 5 anos, então a Isa já é grande, não requer essa atenção, mas o Gabi quer brincar. O Gabi quer que eu brinque de carrinho, o Gabi quer que vá na piscina, cuide, sabe? Quer que eu esteja com ele, sabe? Então, é atenção. Ah, mas eu tenho que fazer um sermão, mas eu tenho que atender alguém, né? Mas eu tenho que fazer visita, ou eu tenho que vir aqui na igreja atender. Então, começa aquilo assim. Eu confesso que tem semanas que é mais pesada, né? É pesado, mas, contudo, é sempre o meu segredo, por isso que eu volto para lá, aos pés de Jesus. Amém. Sabe? Quando eu penso, Jesus, estou enlouquecendo. Eu não quero enlouquecer aqui dentro da minha casa. Antes, quando eu pregava, eu ficava muito nervosa. E às vezes eu ficava nervosa dentro de casa, no ambiente Sim. ali com os íntimos, né? E eu fui orar, eu disse, Senhor, eu não quero. Tu me deu um chamado para pregar. Tu me deu essa responsabilidade, esse encargo. É um peso que eu tô sentindo, mas eu não quero de forma alguma que a minha família sofra por isso. Eu quero ser uma mãe alegre, leve, sorridente, como eu sempre fui. Então, tira isso de mim, Senhor. Eu não quero jamais dar. O meu melhor eu quero dar para eles, sabe? Então, eu sempre procuro honrar a minha casa. Amo minhas amigas, quem quer ser minha amiga, né? Não, mas porque tiro tempo para estar com elas, ou no WhatsApp, ou sair tomar um café, tiro tempo também, porque é vital, é uma coisa boa para mim, é uma coisa que torna a minha caminhada leve, né? Sempre meu marido disse isso para mim, faça um exercício físico, que vai te tornar leve, vai te dar um prazer, e é verdade. E faça uma atividade que tu gosta. Se tu gosta de sair com as gurias, rir, descontrair, então faça. Nós temos que fazer coisas que a gente gosta também. Coisas normais, Normal. não só dentro só de um Deus ministério. e Deus e Deus. E o lazer, né? Sim. O domingo a gente não tem, né? Nenhum pastor tem o domingo para passear em família, isso não tem. Mas daí tu tem que organizar a tua agenda para ter um tempo para lazer, para passear, mas é primordial. Eu não vou negligenciar minha família, nunca, Bruno, por nada. Por ovelha, por tamanho de igreja, por tamanho de chamado, de ministério, nunca. Se eu tiver que largar alguma coisa, porque o meu sonho era ser esposa. E Deus me deu o melhor marido para mim amar, cuidar. Então, todas as qualidades que eu tenho dentro de mim, eu boto pro meu marido. Todas. E meus filhos eram o sonho do meu coração. Eu sonhava ter um casal. Então, eu largaria tudo por eles, sabe? Eu sei que às vezes é difícil para os meus filhos entenderem que tem que ter né, dividir a mãe. Ou a Isa às vezes dizia, agora é passeio nosso, não atende celular, né? Não, é verdade. São coisas que no início a gente teve que se adaptando. Sim. Peraí, meu filho não quer que agora eu olhe mensagem de WhatsApp. Então, agora eu não vou olhar. Porque é o tempo de eu estar com meu filho. Né? Sim. É a adaptação que o peso do crescimento do ministério traz, né? E a gente tem que dar limites também, né? Sim. Porque senão a gente vai adoecer, né? E o Senhor não quer que a gente adoeça, né? Nem como família, daqui a pouco, a pastora cuida muito de mulheres, mas deixou o marido para trás. Negligenciou e tá lá os filhos não querem Jesus, porque eu já vi filhos de pastores não querem Jesus, porque na verdade os pais só queriam a igreja. Sim. Meu pai não estava conosco numa refeição, porque tinha que estar na casa de um irmão. Meu pai não estava comigo na formatura, né? Várias coisas da minha filha eu já tive que perder por causa de coisa da igreja, sabe? Então tu tem que muito cuidar isso com zelo, porque daqui a pouco os filhos do pastor não querem Jesus, porque a pastora só vive em função do ministério. Sim. Até porque, né, pastora, espiritualmente falando, a igreja é reflexo dos pastores que estão ali assumindo aquela igreja, né? Então, hoje, se dentro do nosso ministério existem muitas famílias estruturadas, um pouco também é reflexo da família estruturada que Com vocês certeza. O altar reflete. O pastor ama dinheiro, a igreja toda ama dinheiro. É verdade. Não, ele ensinou a amar dinheiro. O pastor ensinou que vamos buscar prosperidade, ele fala só isso. O pastor, as ovelhas são a cara do pastor.
E aqui eu vejo isso, né? É uma cura familiar. É uma estrutura de casamento para quem quer, né? E sempre eu entendi assim, Bruna, sempre. Como eu fiz muito cedo Casados para Sempre. Ministramos 29 turnos do Casados para Sempre. Então aquilo sempre estava novo dentro de mim. Eu entendi o que é uma só carne. Então quando o Lindo começou a pregar, eu estava com ele. Sabe? Eu sempre participei de tudo. Nunca foi assim, é o ministério do meu marido, é o chamado do meu marido. Não. É uma só carne. O que é dele, ele vai pregar, mas eu tô aqui intercedendo. Eu sou a fã número 0. Não, eu sempre dizia pra ele, Lindo, eu venho antes da 1, eu sou a número 0. Às vezes ele só dava pau na igreja assim, não saía assim. Eu digo, Jesus, nunca mais nós vamos voltar nessa igreja. E ele dizia mesmo, bem, eu sou pregador de cruzada. Só uma vez. Cruza só uma vez, não cruza mais. Mas eu estava ali. Às vezes eu não erguia nem os olhos pra cima, porque eu sabia que a coisa tava demais, né? Uma igreja toda apanhando, mas eu seguia orando e intercedendo pelo meu marido, como eu faço até hoje, sabe? Amém. E é um poder nessa unidade. Sim. É um poder nessa unidade. O diabo é enfurecido com essa unidade. Porque hoje ele quer destruir famílias, ele quer destruir lares. É o principal alvo, né? É o principal. Essa conexão de marido e mulher, sabe? É olhar assim que o que me falta está ali, sabe? O equilíbrio. O equilíbrio. E não olhar para os defeitos do cônjuge, até deixo um conselho aqui. Quando eu casei, né, jovem, tinha 19 anos, hoje, esse ano, vou completar 25 anos de casado. Daí eu casei e queria olhar os defeitos do Lindo, né, como se eu fosse a perfeita santa. E o Espírito Santo, olha, eu nunca vou esquecer, era na fila de um mercado. Não sei o que ele tinha feito para mim estar dando. O Espírito Santo disse assim para mim, olhe para o seu marido. E a partir de hoje, tu vai ver as qualidades dele. Todos os dias. Tu vai salientar as qualidades dele, porque você vai se perder. E aquilo parecia assim, uau, um alerta, um sinal vermelho, dizendo que tu tá indo pelo mau caminho. Olha o que ele tem de bom e agradeça por isso e vão construir juntos. E é o que nós estamos construindo, né? 2 jovens que estamos construindo. E não paramos de construir, é muito sonho, é muito projeto, é muita vontade de fazer, é muita sede de tocar em mais pessoas, é muita sede que outros comecem a fazer também. Porque existem muitas pessoas perdidas. Exato, e sabe? Então a gente tá aqui no podcast, mas é para alcançar alguém. Com certeza. Quem sabe alcançar uma líder que tá cansada. Cansada, sabe, de fazer, ou que se perdeu na caminhada, não tá mais namorando o marido, os filhos estão perdidos dentro de casa, quem sabe é pra vocês podcast. Peça perdão, junta na mesa, pede perdão, não fui uma mãe boa, não estou sendo uma esposa boa, eu quero mudar, né? Eu quero melhorar, eu quero dar prioridade pra vocês, porque amar Jesus sobre tudo, isso é um mandamento. Mas as tarefas da igreja a gente tem que saber também, né? Colocá-las no devido lugar, né? Com certeza. E antigamente, tu falou ali sobre dar um conselho. Antigamente não tinha essa tecnologia toda. A nossa palavra, para ir mais longe, nós tínhamos que ir até lá, né? Então, hoje é um privilégio para as líderes que estão começando e para as líderes também que já têm um pouco mais de caminhada, ter um conteúdo, ter um conselho, ter uma palavra dos céus, né? Eu lidero há 8 anos, sou um bebê, então eu amo escutar pastoras que estão liderando há 20 anos, há 30 anos, 40 anos, 60 anos. Eu amo escutar pastores que estão lá na frente, porque é o conteúdo, é a informação. Sim. É o que eles passaram, ruim que eu não quero passar, e o que eles fizeram de bom, gratificante, que estão contribuindo, e como é bom a gente ter esse conteúdo, né? Meu Deus, isso permite que a gente não caia, às vezes, nos mesmos erros. Com certeza. Porque a gente é inteligente, né? Pra aprender com os outros, né? É verdade. Eu fui por aqui e deu isso, então não vá. Seguir né? os passos de alguém que já construiu alguma coisa, né? Exatamente. Eu sempre procuro procurar pessoas relevantes na caminhada, né? Sim, minha inspiração é Jesus na sua liderança, minha inspiração é a Bíblia Sagrada. Mas para esse tempo, quem está construindo algo grande, né? Quem está construindo algo relevante? Então, o que tem para me ensinar? É maravilhoso aprender, né? Com toda certeza. Uhum. E sobre amizade? Essa é polêmica, pastora. Sobre amizade, as meninas perguntaram: tem como ser amiga
verdadeira, assim, amiga íntima de uma ovelha? Eu procuro ser amiga, né? Já me advertiram aqui dentro da congregação até. Por que tu chama ela de amiga? Um dia disseram assim pra mim, sussurraram no meu ouvido. Tu chama ela de amiga e ela não é sua amiga. Tu está bem enganada e tu chama ela de amiga. Daí eu olhei pra pessoa e disse assim: eu aprendi com Jesus chamar as pessoas de amiga. Porque Judas beijou ele e ele disse: Ah, amigo, com um beijo, tu tá traindo o mestre, não é verdade? É quem eu sou. Eu sou essa, Geise, e não vou mudar. Porque eu tenho orado ao Senhor, né? Para não azedar. Uma vez eu recebi do Senhor, faz muitos anos atrás, uma palavra que eu liberei aqui no altar, mas na verdade era para mim. Não azede. Eu tinha sido muito ferida, né? Por pessoas que eu amava, né? De forma próxima. E o meu coração quis azedar, né? Quer criar uma barreira, aquilo de se proteger, sim. de não ter esse contato, né? E o Espírito Santo foi me ministrando através da vida de Elias, né? Que ali quando Jezabel libera uma palavra e ele vai para uma caverna e ele quer se isolar, né? E o Espírito Santo ele quis azedar, né? Por causa dessa interação com pessoas, de palavras, porque na verdade eu tinha recebido uma palavra. E aquela palavra me bloqueou de uma forma, porque era de alguém relevante para mim, aquela palavra me bloqueou e eu quis me isolar nessa caverna. E o Espírito Santo diz: não, tu não vai azedar porque tu não tem tempo para estar em caverna. Tem muita coisa para construir, sai daí, não se faça de vítima e vai para batalha. Então, eu tento com muito zelo e no Senhor que as minhas emoções sejam guardadas nele. Eu entendo que Jesus tinha 12 discípulos, 3 eram íntimos, Pedro, Tiago e João, porque escolheram ser íntimos, tá? E tinha João, o único que ousou deitar no peito dele. Por escolha também pessoal. Então, eu acredito numa liderança. Claro, eu não vou dizer que todos, porque nem todos vão querer estar perto do líder, né? Sim. É uma escolha pessoal. Tem gente que quer caminhar perto. E é possível ter uma amizade. Claro que tu não vai confiar de uma maneira tudo em uma ovelha, até para não passar um peso para ela, né? Tem coisas que eu e meu marido em casa, ele é o meu melhor amigo e Jesus, isso é certo, porque tu não tem para quem contar. Até porque tu não vai contar algo para, às vezes eu vejo a pessoa que quer pegar teu lado, sabe? É minha amiga, daí como é que eu vou desabafar? Vai pegar ranço daquela porque já quer me defender, e daí eu tenho que ter esse cuidado porque eles vão ter que perdoar também, porque eu já perdoei. Então, tu tem que ter aquele filtro, embora tu tenha amiga, eu tenho amigas aqui dentro, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem aqui de alguém que me ama, que cuida do meu coração, me pontuando uma palavra de vida para mim, uma amiga. O Espírito Santo mandou ela mandar, amém, ela mandou. Então eu construo. Eu sei que tem muito líder que se isolou, que azedou. Antes eu não entendia isso. Quando eu não liderava, eu não entendia. Ai, por que aquela pastora é tão trancada? Um dia eu conheci uma pastora que eu fui pregar numa igreja e ela disse: ai, sabia que eu sorria que nem tu sorri? Ela disse assim. Eu gargalhava assim. Ela disse pra mim. Eu disse: mas por que a senhora não gargalha mais? É que eles me fizeram eu me tornar essa aqui. Eu sou essa aqui agora. Porque o povo quis que eu me tornasse essa aqui. Mas eu gargalhava que nem você. Daí eu entendi que ela tinha se fechado e construído uma outra pessoa para se encaixar ao moldes do que o povo queria. Isso ninguém vai conseguir de mim. Amém. Não, ninguém. Ah, não, eu sou livre. Peraí, sou livre para ser quem Deus me chamou. Se eu quero te chamar de amiga, eu vou chamar. Se tu acha que não deve, o problema é teu. Ela é minha amiga. Ah, mas me feriu. Amém. Mas eu ousei ter amiga. Eu não vou viver num mundo com medo de ter amizade. Entendeu? Porque acontece, vai acontecer. No teu casamento, teu marido não vai te ferir? Tu não vai ferir teu marido? E a pessoa que tu mais ama, tu vai ter que liberar perdão e tu vai seguir junto numa caminhada. Né? E eu amo e aconselho ter amigas. É uma coisa aqui, Bruna, que tu pode me dizer. Muitas pessoas já disseram assim: é verdade que ela é assim ou ela finge ser? Sabe? Ela tem esse amor, ela tem essa amizade. Sim. É verdade que ela é acessível. Sabe? Tudo coisas assim que vão perguntando para as nossas ovelhas. É verdade que vocês são amigas mesmo? Eu nem ouso chamar alguém de amiga. Porque já foram feridas por muitas pessoas.
Com certeza. E Não liberaram aquela cura ainda, né? É. Ainda estão com aquele peso. Exatamente. E daí não querem confiar mais porque já foram feridas, eu entendo. Entendo porque eu já fui feridas várias vezes. Com amigos, antes de ministério, com o ministério, na caminhada da gente. E vai acontecer ainda até Cristo vir nos buscar. Mas é entender que tu precisa de um amigo. Davi precisou de Jonatas. Davi já era ungido rei, mas ele precisou de um amigo. Sabe? Noemi precisou de Ruth. Sim. Tu vai precisar de amigos. É triste dizer para quem gosta de viver isolado, só cuidando do seu cãozinho lá, mas tu vai precisar de amigos. A vida fica mais leve, fica divertida, tu divide o peso, tá? Tu divide o problema, tu divide a dificuldade. E eu não quero ser uma pessoa que não tem amigas, sabe? Eu quero continuar acreditando nas pessoas e tendo amigas. E as frustrações vai vencendo nos pés do Senhor. Frustração vão vir. Só que hoje eu tenho uma saúde emocional que eu não tinha no início, né? Então, isso se constrói também nas frustrações. Sendo frustrado que tu vai aprendendo, né? A primeira frustração, eu me lembro, achei que eu ia infartar, né? Infartar mesmo. Doía meu peito assim que... Chega a doer fisicamente, né? Exatamente. Eu achei que eu não ia mais me levantar. E exatamente porque eu amava a pessoa, daí vou compartilhar um pouquinho aqui. O que a pessoa fez? Alguém que eu amava, alguém que jamais eu ia fazer o que ela disse que eu fiz. Que eu fui no altar levar uma indireta pra ela. Uhum. E aquilo, ela saiu do culto, na hora eu vi assim, levantou e já não me olhou no rosto, depois começou a me mandar WhatsApp dizendo que eu tinha usado o púlpito pra alfinetar ela. Eu quase morri naquela noite, né? Era o início da minha caminhada. Eu disse, jamais eu ia fazer isso. Jamais. A palavra que eu liberei, e às vezes com temor eu libero coisas que as pessoas... Não é indireto. Não sou menina de indireta. Bem pelo contrário, eu sou corajosa para dar direto na pessoa. Eu não sou menina de usar o altar. Só que eu sou boca do Senhor. E aquele dia, então, me veio uma frustração muito grande. E essa primeira frustração, que eu digo ministerial, assim, com alguém que era meu amigo, alguém que eu considerava, veio assim como uma flecha no meu coração. Não pregue mais. Não pregue mais. Então, não era só uma situação de não ter amigos. Foi além. Queria calar minha voz profética. E daí eu cheguei no meu marido e disse, eu não quero mais pregar, não vou usar mais o altar, eu não quero mais pregar. Daí eu não queria mais orar pelas pessoas, assim, ali na frente, quando eu gostava de orar, eu queria tocar nas vidas, Sim. aquela sede do início ainda, né? O primeiro, tu tá naquela sede que tu quer fazer tudo, né? Sim. Hoje tu já quer mais que os outros façam, né? Porque tem todo o tempo, tem o tempo pra tudo. E daí... eu peguei um bebê no colo ali, exatamente para fingir que eu estava fazendo alguma coisa. Estou ocupada, não posso. Exatamente. Mas era uma frustração, né? De uma amiga, de um amigo que veio. E daí eu recebi uma palavra e disse, a pessoa olhou para mim e disse assim, tu não foi chamada para chacoalhar bebê. Teu chamado não é chacoalhar bebê. Pode entregar agora esse bebê. E vai fazer o que eu te chamei para fazer. Né? E eu tenho um vídeo muito antigo, eu estava dentro da loja, ainda eu trabalhava na Bell Fashion, eu botei um lenço assim na boca e gravei aquele vídeo e o Senhor disse pra mim, eles querem te calar? Pois ninguém vai te calar. Amém. Nenhuma frustração vai te calar. Então, não vão te parar. Tu vai usar tudo isso pra ficar mais forte. E eu creio que essa caminhada, 8 anos cuidando de pessoas, me deixou mais forte. Sim. Hoje eu sou mais resistente. Aquele dia eu quis acamar, aquele dia eu quis ir pra cama, aquele dia eu quis largar o ministério da palavra, sabe, enlouquecida. Não fiz nada disso, glória a Deus, Amém. isso não durou nada, né, porque meu marido jamais ia deixar. O Lindo é bem prático e disse, capaz que tu vai dar ouvido pra alguém, vai, sabe, é bem mais fácil. Sim. Mas há feridas de pessoas que, claro, tu pensa que vai estar contigo, né? Quando esse ano, ano passado, o Espírito Santo me levou muito para aquele texto, Jesus no Getsemane. Uhum. Que Jesus, ele pede para os 3 amigos ficarem ali, orando. E ele vai um pouquinho mais para frente. E quando ele ficava ali na frente, orou, intercedeu ali junto ao Pai, ele volta para os amigos, os 3 amigos estão fazendo o quê? Dormindo. E ele chama Pedro. Ô Pedro, tu tá dormindo, cara.
Sabe por que ele chama Pedro, Bruna? Porque Pedro disse para ele, eu vou estar contigo sempre. Eu não vou te abandonar nunca. Nós temos uma aliança. Ali já começou um abandono de Pedro. Sabe quando tu pede para alguém, não, ore comigo, interceda comigo, nós estamos numa batalha, e a pessoa deitou e dormiu, sabe? E o Espírito Santo me conduziu para esse lugar. Não que eu não possa ter amigos, mas tem momentos que o Getsemane me espera. Tem momentos que a prensa de azeite me espera. Que é você e ele. Exatamente. E eu não vou poder querer que os meus amigos entrem ali comigo. O Senhor não permite isso. Sim. E não é por causa deles, é por causa de mim. E essa conexão tem que extrair de mim algo mais precioso, algo mais valioso. Com certeza. E entender, ter a maturidade de entender que esses amigos não entraram naquele lugar por permissão do Senhor também. E não ficar frustrada achando que ninguém mais te ama. Não, é o Senhor que permitiu. Amém, é isso aí. O resultado é esse. Está na tua vida? Permissão de Deus. Arrancou da tua vida? Permissão de Deus. Frustração nós vamos ter sempre. Por isso que eu sempre digo, há 2 palavras para a gente caminhar, amor e perdão. Em todo relacionamento, de amizade, de igreja, de ovelha, amor e perdão. Tu ama e perdoa. Mas o perdão não quer dizer também que tu vai caminhar com a pessoa. Se o Senhor arrancou essa pessoa da tua vida, amém. Amém. O Senhor não tem mais propósito de caminhar junto. Cada um tem um destino, cada um tem um futuro. E não quer dizer que o destino da pessoa não seja, quem sabe, até mais extraordinário do que quando estava contigo. A gente não pode manter alguém também cativo a nós. Isso eu tinha no início. Eu achava, a Bruna vai estar aqui na Viva para sempre, vai ser. Não. Tem gente que não é para sempre. Tem gente que é por um momento. E eu tenho que aprender a deixar ir. Deixar ir. Deixar ir e seguir seu destino. Amém. E falando em destino, em coisas que o Senhor nos entrega, nós temos um curso aqui no ministério, né? Nós temos o Colo do Pai. Conta para nós um pouquinho sobre o Colo do Pai, sobre esse projeto do Senhor, como que ele começou. Quando eu comecei com Mulheres Avivadas, eu sempre quis ter um curso. Daí busquei em outras igrejas, até para trazer o curso de outra igreja que eu admirava muito, para implantar aqui. Não deu certo, que não ia passar o conteúdo para nós. Então, cuidando de mulheres, eu fui gerando conteúdos em Cristo daí, do que é basicamente assim, de forma resumida, né? Aquilo que eu vejo que é um início de uma cura na vida de uma mulher. Sim. Então, eu fui gerando esse conteúdo, mas na prática de cuidar de mulheres. Eu tive que começar a cuidar mulheres para gerar um conteúdo. O que ela precisa saber? A sua identidade, sou filha amada. Ela precisa saber, eu tenho um pai, não sou órfão. Então, eu fui construindo um caminho de cura e foi gerando daí o conteúdo para o curso Colo do Pai. Mas eu gosto sempre de lembrar como nasceu o Colo do Pai, né? Que foi eu e meu marido salvando alguém da forca. E foi muito trágico, muito triste, traumático. Demorou muitos meses para Jesus curar o meu coração da memória de tudo que vivemos. Mas Jesus cura, sim, todos os traumas ele cura, porque eu sei que ele cura os meus. Hoje eu não tenho lembrança, só como um gratidão e testemunho. E quando eu estava ali orando para aquela pessoa que estava morta na minha frente, mas glória a Deus veio a vida, mas o Espírito Santo disse, hoje vai nascer aqui. E ele me deu o nome. Não, o nome não foi da Geise, nem da minha cabeça. Foi ministrando, por isso que eu digo que nada é perdido na caminhada. Os teus dias mais tristes, Deus transforma em honra, em alegria, em ferramenta para curar alguém. Amém. Ele disse, tá vendo o grito? Isso aqui, alguém querendo se matar, é o grito da alma de alguém. E Colo do Pai vai nascer um curso, filha. Tu vai gerar um curso em ti e comigo, que é para socorrer o grito da alma de muitas mulheres. Então, o Colo do Pai é um sábado de imersão na presença do Pai, com o Pai, se entregando para o Pai, porque quem vem para se entregar para o Pai vai receber esse colo. Amém. Mas é em resposta ao grito de muitas dores. Dores lá da infância, do abuso sexual, da falta de um pai, da falta de uma mãe, de um perdão não liberado, né? É coisas que vão mexer ali para te ser curado. Então, é uma ferramenta linda que até digo para você. Se quiser se inscrever, fazer parte desse projeto, né? São apenas 25 alunas por turma, porque a gente quer com excelência cuidar de cada uma, mas é algo que foi gerado no Senhor e do Senhor é um colinho para todas nós.
E é né? tremendo, né? Nós que estamos aqui, a gente vê o que o Senhor faz Sim. nesse tempo de imersão. Mas hoje, mediante tudo que a gente conversou até aqui, quem é Geisibel Oliveira, né? Quem vai estar olhando esse podcast vai dizer, tá, mas quem é a Geise? É, eu não posso dizer que eu sou a mesma por tudo que eu passei já na caminhada, né? Mas eu sou a mesma menina lá da infância. Amém? É, isso ninguém vai roubar de mim. Eu sou a mesma menina que sentava no meu balanço e conversava e batia papo com Jesus. Sou a mesma menina que ouvia a voz de Deus e obedecia na hora. Porque meu pai tinha um balanço que ele fez lá no quintal da minha casa e eu estava no balanço e me balançava e o Espírito Santo dizia: vai pro teu quarto que eu quero conversar contigo. Eu largava o balanço e me ajoelhava na beirada da minha cama para conversar com Jesus. É, e batia papo com Jesus. Por isso que eu te digo que é algo desde criança que eu creio em bater papo com Jesus. E o Espírito Santo, um dia que eu estava andando de bicicleta agora, esses tempos, ele me ministrando em mim e disse: filha, desde pequena, tu me escolheu. E não só abrindo mão do pecado, porque o balanço, filha, não era pecado. O balanço era um lazer de uma criança. Mas tu conseguia abrir mão de um momento de lazer teu para estar comigo. Desde pequeno tu foi fazendo escolhas por mim. Então, essa menina não vai se perder. Essa minha essência não vai. Embora muitas vezes o inimigo usa setas para me azedar, para mudar a minha essência, mudar o meu jeitinho. Eu tenho um jeito de ser, né? Foi como a gente conversou agora. Seja você mesmo no Sim. podcast, né? Várias mensagens eu recebo que o Espírito Santo ele vai me lembrando. Não mude seu jeitinho. Não sou a mesma? Claro que não. Hoje eu me admiro muito mais. Hoje eu me amo muito mais. Hoje eu digo, 40 anos para mim é a melhor idade de todas até aqui, Sim. porque hoje eu me conheço. Eu conheço meus limites, eu sei lutar contra eles. Eu conheço as pessoas. Isso é o tempo que vai dar. Não tem atalho, não vou querer que uma menina tenha uma maturidade de eu que já conheço lidar com pessoas, né? Claro, não sou a mesma, não sou a mesma. Mas a minha pureza, a minha inocência, isso eu não quero perder, né? Cada culto, tu sabe aqui, eu busco no Senhor, sabe? Cada culto Sim. eu busco no Senhor. É, eu tive a conferência agora ano passado, que foi Minhas Testemunhas. Daí eu chamei a Isa e disse: Isa, vamos pesquisar aqui no Instagram como é que eles divulgam as conferências, a modinha do momento, né? Porque a gente tem que entrar na moda. Querendo viralizar, né? É. As tentações, né, humanas. Sim. Como é que é a propaganda, como é que é Uhum. a chamada. Bah, e o Espírito Santo disse pra mim, sabe, ele me xingou, ele me exortou. Ele disse: tá, tu não vai mais buscar na fonte agora. Agora é o que está na moda, é isso que tu está buscando. Tu não conversa mais comigo pra saber das coisas. Então, tu tá me botando do lado, tu não precisa mais de mim. Agora é a moda do momento. Então, eu tive que ir para ele, construir o que tu quer então, Senhor? Ah, tu deu o tema, minhas testemunhas, o que tu quer? Que imagem tu quer? Sabe? O que tu quer que eu boto nesse banner? Cada coisa tem uma ideia, sabe? E essa é uma unidade com o Pai, que eu não quero perder. Embora eu cresça, mas que eu mantenha a inocência. A inocência, a obediência, os ouvidos afinados à voz do Senhor, né? Eu cresci, mas eu não quero perder esse lugar em que eu sou uma criança diante dele. E esse é o segredo, né, pastora? Esse é o meu segredo. Eu estou num projeto pessoal aí que eu vou compartilhar bastante segredos, sabe? De uma forma que ele me pediu também. E exatamente essa construção dessa menina, né? Que foi crescendo, mas não deixando de ser essa menina. Obediente em todo o tempo. Amém? Não é fácil. Não vou dizer que é fácil no mundo que tem tantas as vozes, né? Daí vem aquela voz, ai, o que o povo quer ouvir, ou que as mulheres, né? E daí tu tem que entrar pro quarto, tu tem que ficar ali. É um tempo que demora, porque tu tem que escutar a voz dele, né? Tem dias que ele não fala nada e tu tem que seguir ali. Tem dias que ele não dá ideia nenhuma. Não é tão fácil assim. E tem que seguir E tem confiando. que seguir confiando e pedindo e crendo.
Só que um dia ele disse assim pra mim: você é criativa porque eu sou um Deus criativo. Amém. Então, em mim tem tudo o que tu precisa. A criatividade não vai faltar em ti, porque eu sou um Deus criativo. Ele criou tudo, Todas as coisas. todas as coisas. Ele fez um jardim do Éden para o homem, em detalhes, em riqueza de cores, de aroma, de sabores. O Deus criativo. Então, como ele não vai nos dar isso se nós estamos conectados com ele? É essa conexão lá de Maria aos pés de Jesus, é isso que eu digo. Sim. Um dia, quando eu caminhava também na ciclovia, das poucas caminhadas que eu fiz na minha vida. Agora começou uma vida mais fit. Não, né? agora sim, em nome de Jesus. Vamos romper. Mas o Espírito Santo disse: eu quero que tu seja um comigo. Deus falou. Eu disse: ah, não, Senhor. Isso aí tá na Bíblia, que Jesus era um com o Pai. Isso aí eu acho que até pecado é eu dizer que eu sou um contigo. Não, eu bato papo com ele mesmo. Ele disse: não, é bem assim que eu quero. É que eu esteja tanto em você e você em mim, que tu consiga, né? E entender isso nos relacionamentos, entender isso nas amizades, entender isso, essa conexão, né? Amém. E pra gente encerrar, o Amém. papo tá bom, mas Aham. pra gente encerrar, dá um conselho para as mulheres que nos ouvem hoje, as mulheres que estão iniciando a sua caminhada com o Senhor, que estão ali tentando todos os dias se manter em obediência, ter Uhum. aquele discernimento espiritual. Qual o conselho que hoje você, pastora Geisbel Oliveira, nos daria? Digo nos porque, né, Sim, eu também preciso. é foco, né? Foco e constância. Eu vejo uma geração que inicia e não persevera, porque tudo demora, né? O resultado demora. Ah, hoje tu vai ver, é uma relevância que já tem um grupo de mulheres. Tá, mas quando eu comecei que eram 5 mulheres, né? O início de tudo. É tu continuar fazendo sem ver os resultados que muitas vezes tu espera ou que o povo quer ver de ti, né? O meu conselho para as mulheres em tudo que tu começar. Eu vou ser uma boa mãe. Persevere na função de ser boa mãe. Eu vou ser uma boa esposa, eu vou ser dedicada, eu vou cuidar da roupinha do meu marido, fazer a comidinha que ele gosta, vou ter tempo de namoro, sentar tomar um chimarrão, sabe? Foco, perseverança, constância. Não é hoje eu sou, meu Deus, hoje ela é tudo amanhã. Não, Um dia em cima, outro dia embaixo. não. Eu tenho uma constância, tá? Tu vai me pegar nessa constância, eu tô nessa mesma linha sempre, todos os dias. Conectada com a fonte inesgotável que é Jesus Cristo. O dia que tu desconectar e ficar só em ti, tu não tem condições. Não tem mesmo. Eu não vou te. Eu não enlouqueci cuidando de gente por causa da fonte inesgotável que é Jesus Cristo. Ele é meu psicólogo, ele é meu psiquiatra. Não, ele é. Porque às vezes eu entro na presença ou saio andar de bicicleta na ciclovia, né? A 1000 por hora e eu. Não é. Porque às vezes o peso tá demais. Para todas as mulheres. Sim. Às vezes tu tem que cuidar dos filhos, cuidar do marido, tu tem que estudar, né? Tu tem que trabalhar, tu tem que ter uma renda para sustentar todos os teus sonhos. É muita coisa para todas nós mulheres. Hoje em dia a mulher ela vai cada dia mais se atarefando. Né? É verdade. Uma hora tu tá pregando na frente de centenas de mulheres, outra hora tu tá estendendo a roupa. Exato! E eu tenho que estar lá, estendendo a roupa, recolhendo a roupa. Embora às vezes a gente não goste tanto, mas tem que fazer, Tem né? que fazer. E fazer com alegria, como se faz ao Senhor. Esse também é o segredo. De cara feia não se faz. Jesus, estou passando essa roupa pro meu marido como se eu estivesse passando para você. É fazer as tarefas de casa como se fizesse para o Senhor. Não tem como separar as coisas na nossa vida, sabe? É tudo como se fosse feito para o Senhor. Há um prazer daí, porque tu está honrando Ele em tudo, sabe? Não é espiritualizar o negócio, é tornar a vida leve. Mais leve. Leve e alegre, sabe? Leve e alegre. Outra coisa, viver o hoje. Como eu consigo? Eu vivo hoje também. Que nem hoje eu tinha tarefas, né? Desde de manhã. Sim. Amanhã eu também tô cheia de tarefas, mas eu não pensei no amanhã. Não pensei na quinta. Eu pensei só na quarta-feira, quando eu chego em casa, vou deitar na cama de glória a Deus, Senhor, que eu consegui vencer todas as tarefas da quarta-feira. Porque ele estava contigo. Verdade. Agora quinta. Daí amanhã, quando eu acordar, vou dizer, Senhor, hoje vai ter culto de mulheres avivadas. Glória. Tu sabe tudo que eu tenho que preparar. Tu sabe como meu coração, minha mente tem que estar. Então, eu preciso de ti para tudo essas tarefas. Daí eu vou viver quinta. Amém. Sabe? Então, eu não sofro de ansiedade. Não tenho nenhuma ansiedade. Porque a minha fé está estabelecida no Cristo
que eu amo, sabe? E ele cuida de mim diariamente. Sabe o povo quando estava no deserto? O maná era diário. Aí tá. O maná era diário. O Pai Nosso diz, pão nosso, de cada dia nos dai hoje. É tudo diário. A Bíblia aponta para esse cuidar. Ele vai te cuidar diariamente. Amanhã, a porção de amanhã ele vai prover. O dinheiro de amanhã ele vai prover. A força para te trabalhar amanhã ele vai prover. A coragem para te enfrentar o desafio para amanhã. A de hoje é hoje. Então eu sempre foco um dia por vez as tarefas. E vamos indo. E constância, né? Não desanime, não procrastine, não deixe para depois. Não fique grudado nas redes sociais. Eu não assisto filme, eu não assisto minissérie, eu não assisto nada. Eu não tenho tempo. Tô dizendo uma coisa que eu não tenho tempo. Não tenho tempo para assistir, não tenho. Aprendeu a administrar o teu tempo naquilo que é importante, naquilo que é importante. Ah, tu gosta de filme? Amém, administra. Uma vez por semana eu vou olhar. Agora, tu ter esses vícios e não querer construir nada, amém também, né? A vida é sua. Se tu quer ter uma vida fútil sem construir nada, também é uma escolha pessoal. Mas eu motivo mulheres a construírem, né? Amém. Amém. E vamos orar com elas, pastora? Você ora para nós? Agradeço, Bruna. Amém. Amém. Por vencermos mais esse desafio. E quero agradecer você, né? Que está conosco nesse podcast, por estar ouvindo um pouquinho da minha história e dividindo um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido. E eu sonho um dia também poder cuidar de líderes, sabe? Sei que eu sou nova ainda para isso. Mas vai chegar um tempo de eu poder também. Amém. Dividir o que eu aprendo com o Senhor. Para que as líderes não adoeçam na caminhada, não fiquem amarguradas e não deixem de ser quem Deus chamou elas para ser. Não se amoldem o que o povo quer que elas sejam. Então, eu sonho com vários projetos ainda nessa caminhada. É tudo ao seu tempo, mas eu vou viver. Amém. E minha oração é que você que está em casa tenha sonhos. Não deixe morrer os sonhos. E principalmente sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus, eles são coletivos. Os sonhos de Deus não são sonhos egoístas. Os sonhos de Deus vai fazer com que várias pessoas sejam beneficiadas. Né? Quando tu ousa sonhar os sonhos do Senhor e viver os sonhos do Senhor, o teu marido é abençoado, teus filhos é abençoado, tua família é abençoada, teus amigos são abençoados, uma igreja é abençoada, uma geração é abençoada, uma cidade é abençoada, um Brasil é abençoado, uma nação é abençoada. Quando tu ousas sonhar os sonhos de Deus. Então, quero orar com você. Pai, eu abençoo essa vida que está conosco. Amém. E profetizo que ela vai ter muitas amigas. Que ela vai gargalhar de dar dor na barriga. Que ela vai perdoar todas aquelas que feriram o coração. Todas aquelas que feriram na caminhada. Toda a frustração, todo o rancor, todo o ranço, todo o medo de se relacionar em nome de Jesus. Eu profetizo que tu vai ter uma vida de intimidade com o Senhor. Eu profetizo que tu vai quebrar teu vaso de alabastro na presença do Senhor. Tu vai dar o que custa. Eu tenho medo, então vou entregar meu medo. Tenho uma timidez. Eu tenho um pecado. Eu não sei o que você tem. É algo que te custa, tu vai entregar. Dizer, Senhor, eu não quero mais pecar, porque eu escolho ser santo. E eu profetizo que tu vai tocar em vidas. Eu profetizo que tu vai viver os sonhos de Deus. Eu profetizo que tu vai ter uma pureza e uma inocência e voltar ao jardim e ser balançado no balanço. Não por qualquer um, mas por próprio Cristo, né? Que é aquele que nos torna a nossa vida mais leve. Então, se você gostou, né? Dá um like, dá um like, compartilha. Pro máximo que puder, porque aqui é coisa nova, né? E nós queremos um engajamento pra gente conseguir tocar mais corações. Alcançar o máximo de pessoas, né, pastora? E eu quero terminar dizendo que esse podcast é das Mulheres Avivadas. Por enquanto é um direcionamento estar aqui só Mulheres Avivadas, Amém. né? O dia que o Senhor disser, convide alguém relevante que está contribuindo para o ministério de mulheres, amém. Mas o Senhor nos deu uma ordem de sermos testemunhas, né? Então, aqui vai compartilhar mulheres que são testemunhas do Senhor. Amém. Eu sou testemunha de Jesus. Eu também sou. Obrigada, Amém. então. Um beijão a todas. Até o próximo.